só na gravação. Boa noite a todos. Novamente, muito obrigado aí pela última edição do ano do Q&A. Q&A edição 31. Então, e o tema é um tema realmente muito atrativo, muito atual. O tema é o início de uma nova era de mobilidade impulsionada pela microeletrônica. Nós temos aí a cordialidade, né, e gostaríamos de agradecer muito a participação, disponibilidade do senhor Marcelo Lupe, da Infineon Technologies. Muito obrigado por ter aceito o convite e por poder contribuir conosco aí nesse tema e assunto que é extremamente relevante e que eu tenho certeza que vai agregar. O senhor Marcelo Lupe, boa noite, senhor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor Marcelo Lupe, ele é diretor de vendas da Infineon Technology South America. Ele trabalha na indústria de semicondutores automotivas desde a década de 90 e tem uma vasta experiência na indústria automotiva. Ponto. Aproveitem esse momento, gente. Façam perguntas. E ele trabalhou para empresas automotivas como Volkswagen, GM, fabricantes de componentes eletrônicos como Visteon, Continental e Onroll Automotive. Então, eu já lembrei, tem uma boa lembrança dele, que nós conversamos, discutimos sobre o Fuel Power Pump Module da S10, da GM. Foi muito legal. Ele também trabalhou na Motorola e Freescale, agora NXP, por mais de 10 anos, apoiando várias empresas no desenvolvimento de suas soluções automotivas baseadas em semicondutores. Na Infineon, ele está atualmente liderando o negócio de semicondutores para as áreas de segurança industrial e digital na América Latina. Bem, gente, como vocês podem ver, é uma pessoa realmente que tem uma experiência técnica e de negócio muito grande. Então, é um momento, uma oportunidade, digamos, única, né? De a gente poder aprender um pouco aí e até agregar um conhecimento que é muito bem útil. Seja bem-vindo, senhor Marcelo. Eu vou passar a palavra para a senhora Janaína e logo em seguida o senhor pode proferir a palestra. Boa sorte e agradeço muito a sua participação. Jana, eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigado, professor Max. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Então, eu vou passar aqui no chat para vocês, é um formulário para preenchimento para geração de certificados. No final do ano agora a gente vai fazer uma curadoria desses formulários, vamos analisar quais são os temas e palestras sugeridos e gerar o certificado para quem participou. E aí logo depois da fala do senhor Marcelo, a gente vai abrir para as perguntas e aí você pode levantar a mão e aí a gente organiza essa fila, né? Vai dando a palavra para quem quiser perguntar. E caso a pessoa não queira abrir o microfone e fazer a pergunta, pode escrever aqui no chat que a gente passa para o senhor Marcelo. Esse é o meu recado de hoje e eu passo a palavra para o senhor Marcelo. Obrigada. Ok, obrigado, Janaína. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui, fazer essa apresentação para os senhores, né? Falar de dois temas que sempre foram minha paixão na minha carreira, né? O mundo automotivo, né? Eu comecei realmente na Volkswagen, foi meu estágio, né? Foi feito no departamento de engenharia da Volkswagen, em São Bernardo. E o mundo semicondutores, né? Deu uma grande coincidência aí na minha carreira de poder trabalhar na área de semicondutores, né? Muito tempo ligado realmente na área de semicondutores para a indústria automotiva. O tema que eu escolhi aqui apresentar para vocês, eu vou compartilhar minha tela, ele aponta aí para o que mais tem avançado hoje em termos de desenvolvimento para a indústria eletrônica, habilitando aí um novo, vamos dizer assim, um novo impulso que existe, né, na área de automotiva, que diz respeito aí à mobilidade eletrônica e à direção autônoma. Eu, só para verificar aqui, gostaria de perguntar se vocês estão vendo minha tela. Eu acredito que sim, né? Por enquanto, não. Não? Só um momentinho. Deixa eu ver aqui que... Ok, agora sim. Positivo agora, Marcelo. Obrigado. Bom,
Semicondutores são essenciais para que sejam realizados aí, sejam reais, né, 4 megatrends hoje na indústria automotiva. Primeiro, a eletromobilidade, né, mobilidade através de veículos impulsionados por motores elétricos. A direção autônoma, que vem junto, vem em seguida aí como tendência, né, para dentro da indústria automotiva. A parte de conectividade, né, assim, hoje vocês já têm essa possibilidade hoje de um carro estar super conectado, mas isso tende a ser algo que deve continuar aumentando muito e explodir em termos de demanda, a parte de conectividade. E uma das megatrends que é pouco falado, mas que se torna cada vez mais importante, é a parte de segurança avançada, especialmente pelo fato de cada vez mais nós estarmos expostos, né, a ações de hackers, ações maléficas aí, né, especialmente, imagine, na condução de um veículo autônomo, né. Eu vou discorrer basicamente sobre os 2 primeiros temas, né, de eletromobilidade e a direção autônoma, que eu acho que é mais interessante, eu acho que é o mais está ligado aí à área de semicondutores intensamente, né. Na empresa que eu trabalho, né, acreditamos aí que esses megatrends, eles têm como objetivo habilitar 3 pilares principais. Transformar realmente o veículo num transporte individual, né, de passageiros com emissão zero, né, tornar isso realmente algo real, né. Uma que também torne o veículo que habilite o motorista, né, a se tornar um passageiro, e outra, o veículo se transformar num veículo inteligente. Não só inteligente, imagine aí como um veículo que você tenha lá acessos e funções de entretenimento, conectividade, mas que ele seja realmente o seu motorista, né, que ele entenda o que está acontecendo no ambiente em volta, que ele se autogerencie, que ele permita que você transite de maneira confortável e conveniente com muita segurança. Começando aqui com a porta de mobilidade, a eletromobilidade, que seja com o objetivo de transformar o veículo realmente atingir as metas de emissão zero de dióxido de carbono. Nesse gráfico aqui, eu mostro para vocês que a demanda para veículos que a gente chama de XEV, né, seria plug-in, hybrid electric ou battery electric vehicles, né, no mundo tem realmente explodido, né, mesmo no meio de uma pandemia, com toda a crise de semicondutores, né, que existe hoje, que estamos no meio dela, severa, vocês veem que a demanda por veículos automotivos elétricos no mundo tem crescido de uma maneira muito impressionante. Aqui no canto esquerdo, vocês veem que no mundo, só acumulado até junho de 2020, nós tínhamos aí praticamente 1 milhão de unidades comercializadas no mundo, e só na metade de 2021, de novo, né, no meio de uma pandemia, esse volume já chegou a 2,6 milhões, né? E não há indicação nenhuma que esse volume venha a diminuir, né? Ele vai continuar crescendo, como eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. É impulsionado grande parte pela União Europeia e pela China, né? Vê que nos Estados Unidos a tendência de crescimento é um pouco mais lenta, né? Mas ainda também bem significativa, né? O crescimento realmente é bem significativo também nos Estados Unidos. Esse crescimento é impulsionado em grande parte por regulações governamentais, né, que são impostas em várias áreas do mundo. Vocês vão ver que muitas das regulações aqui seguem a tendência, né, de países que impulsionam a redução de emissões. Aí está marcado aí em várias etapas, né, desde aí, por exemplo, 2023, cidades na Espanha com mais de 50 mil habitantes, apenas veículos de emissão zero podem circular. Vocês veem que todas essas demandas aí de países são ou para restrição de circulação de veículos de combustão interna, que vocês veem no gráfico aí, que é ICE, né, e a Internal Combustion Engine, de começarem a ser proibidos de circular em grandes cidades, ou mesmo de serem vendidos, né, sequer serem vendidos em alguns lugares do mundo, né. Do outro lado aqui, do lado direito,
a indústria acompanha, né? Os fabricantes, OEMs, eles também colocam no desenvolvimento do seu portfólio de veículos a extinção praticamente, né? E a criação de novas plataformas de veículos, basicamente, né? Vocês vão ver que um grande crescimento de veículos alimentados 100% por bateria, né? Então, temos aí grandes marcas a serem atingidas em breve, como, por exemplo, em 2033, perdão, 2035, como está ali, né? A GM aí informando que a partir de 2035, todos os veículos novos serão battery electric vehicles, né? A Volkswagen aí, com até um pouco mais além, né, que terminar a venda de veículos de combustão interna na Europa a partir de 2035. E assim vai, né? Essa é a tendência. E apesar como eu falei, apesar da pandemia, nada mudou, né? Seguimos. A tendência de eletrificação veicular não é novidade, né? Vocês aí que já estão envolvidos no mundo automotivo já reconhecem isso já, né, como uma demanda do mundo aí já de mais de uma década, né? A necessidade também de redução de emissões, ela vem imposta aí, como eu falei, por vários países, né? Então, seguindo aí no gráfico, nós vemos tendência aí de emissões de CO2, 4 grandes países ou regiões do mundo, né, como Estados Unidos, China, Japão, e liderando aí a redução de emissões a União Europeia, né. Ela como vocês podem ver aí, né, direcionado muito fortemente por estándares, como eu falei antes, né, que impõem aí reduções de emissão de CO2 a ponto realmente de praticamente inviabilizar, né, um veículo de combustão interna, né. Veículos com motores de combustão interna. No canto direito aí vocês podem ver que qual a contribuição, né, que os diversos modelos, né, de graus de eletrificação veicular podem oferecer em termos de redução de emissões. Se nós estamos falando aqui, por exemplo, de reduções de emissões acima de 50%, né, vocês podem ver que realmente não tem outra saída, né? Nós temos que partir aí de veículos de combustão interna para veículos MHEV, que seria Mild Hybrid Electric Vehicles, que já tem hoje em circulação no mundo, mas veículos que possuem, né, a rede de alimentação de grandes cargas dentro do veículo em 48 volts, mas não impulsionadas, né, por motores elétricos. FHV, né, de Full Hybrid Electric Vehicles, né, que permite aí uma redução muito maior, né, de emissões de CO2, menos 30%, mas o grande salto aí se dá com o PHV, né, o plug-in, Hybrid Electric Vehicle, onde o veículo é realmente impulsionado por energia elétrica, né. E, obviamente, né, para reduzir totalmente a emissão de veículos no veículo em si, né, que chama em tank to wheels, battery electric vehicles, ou algo que também já se discute bastante, vocês observarem ao desenvolvimento das grandes montadoras, já se fala em full cell electric vehicles, né, veículos alimentados a células elétricas, a células de hidrogênio. Aqui não estou, em toda a apresentação aqui, eu não discorrer sobre a parte de infraestrutura, né, é muito importante para que seja viabilizado em grande escala a eletrificação veicular, a ponto de termos aí a grande maioria dos veículos circulando na rua sem motor de combustão interna, né, e também a dificuldade que existe hoje para chegar nesse nível de eletrificação, por alguns gargalos em termos de disponibilidade de baterias e alguns materiais que são usados na construção de veículos elétricos, né. Um exemplo interessante para vocês, para conhecerem qual que é o impacto que essa eletrificação tem no custo da eletrônica que vai num veículo, né, de uma maneira geral. Aqui do lado esquerdo, em todo esse material aqui que vocês estão vendo nessa página, diz respeito ao conteúdo, né, em dólares, né, médio de um veículo elétrico, seja plug-in ou seja totalmente a bateria, né. Do lado esquerdo aí você tem o primeiro passo, né, de eletrificação veicular, né, que é com o Mild Hybrid, né, onde tem a rede de 48 volts. Nós passamos aí o powertrain, não powertrain, né, todos os componentes eletrônicos do veículo, né, que seja
para controle da eletrônica de bordo, chassis, segurança, entretenimento, em torno de $400, né? Você pode pegar um veículo médio aí no mundo, em 2020, era mais ou menos o que ele custava em termos de eletrônica. E mais uns $61 aí para a parte eletrônica que faz o controle de powertrain, né, da injeção eletrônica, né. Para um veículo mild hybrid, você chega aí a um conteúdo de eletrônica até $572, né. Veja que 2020 foi comercializado aí em torno de 2,3 milhões de veículos com essa configuração, né. Pulando para o lado direito aqui, se a gente considerar o salto que tem em termos de eletrônica para a parte de power, né, para realmente a parte de tração elétrica do veículo, a gente soma mais de 330, em torno de $330 no custo de materiais, né, para transformar em um veículo full elétrico ou hybrid plug-in, né, chegando aí até os seus $834. Veja que o volume hoje aí, 2020, foi em torno de 6,1 milhões de veículos comercializados, conforme essa fonte que está indicada aí embaixo. E veja a tendência, né? 2000, falando aí dos full e plug-in hybrids e battery electric vehicles, esse número em 2022 deve dobrar, né? Então, se a gente fizer até um link aí que a gente falou agora há pouco sobre a falta de semicondutores no mundo, né? Imagina que para sair de um veículo sem nenhum sistema elétrico de tração, né, dos $400 aí, ou $450, para $834, vai quase o dobro, né? E considerando que só a demanda de volume de unidades de veículos também dobra em 2 anos, a gente está falando de 4, quase 5 vezes mais semicondutores, né, em curto espaço de tempo, né? A indústria hoje semicondutores, ela realmente é um gargalo, né? Essa demanda enorme que existe nesses veículos, veículos elétricos, né? Um dia, se vocês quiserem, depois a gente pode conversar mais a respeito disso, que é bem interessante para explicar a situação que nós chegamos hoje. Esse é apenas um dos fatores. Bom, voltando aqui, falando um pouco do veículo em si, gostaria de, nessa apresentação, discorrer sobre 3 componentes básicos, né, muito importantes para a área de microeletrônica, relativo ao veículo elétrico para a sua tração, né. Primeira, o Battery Management System, né, um sistema presente aí nos veículos elétricos, né, onde se faz todo o gerenciamento das baterias baseadas em lítio, né, faz todo o controle de carga, faz toda a avaliação de células, em grupos de células, a saúde delas, a temperatura, a disponibilidade delas, né, para que seja tirado o máximo proveito desse conjunto de baterias, né. Um veículo elétrico, não basta simplesmente ter o conjunto de baterias ali, né, com um carregador e ele disponível para fazer a tração. Ele precisa ser gerenciado com muito cuidado, né. Vocês imaginam a quantidade de energia que existe armazenada num conjunto de baterias, né, de um veículo como esse, né, e sendo não só uma quantidade de energia muito alta, que precisa ser gerenciada com segurança, sua carga e sua descarga, e também o custo, né, o custo dessas baterias, né, que é o que impacta hoje o custo de um veículo elétrico, né. Então, precisa de um sistema muito robusto para fazer esse gerenciamento da bateria. Segundo módulo que eu vou falar aqui, em termos do que diz respeito aos semicondutores, né, é um sistema chamado de onboard charger, né. Esse sistema é que vai fazer o gerenciamento da carga da bateria a partir de um sistema de fornecimento de energia externa, né. É também o sistema responsável por fazer aí, prover a energia necessária ao sistema a partir da bateria, né. Então, é um sistema também muito importante, composto aí por
uma série de semicondutores também que vocês vão ver aqui em detalhes, né, onde eficiência é a palavra-chave aqui, eficiência, redução de custo, redução de peso, que só é possível hoje com o advento de novas soluções de microeletrônica. E por último, nessa parte de eletromobilidade, o coração do sistema de tração aí no que diz respeito à parte eletrônica, né, que é o inversor principal, né. Ele tem por função aí, né, acionar os motores, né, de uma maneira controlada, de uma maneira eficiente, e em alguns casos que existe o freio regenerativo, né, de transmitir essa energia dos freios de volta para o sistema de baterias. Então, nesses 3 blocos aí, eu vou mostrar para vocês o conteúdo de semicondutores que é colocado à disposição. Eu vou usar bastante referência ao portfólio da Infineon, obviamente, né? Mas não deve diferenciar muito de qualquer outro tipo de fabricante no mercado. Então, começando com o Battery Management System, aqui tem um diagrama em bloco desse sistema. Veja que do lado esquerdo ali existe um módulo de bateria, ele é composto por grupos de células, né? Eu acredito que talvez vocês já tenham até ouvido em outras apresentações ou a respeito. Cada grupo de células ali, né, a depender da construção do fabricante, é gerenciado aí por esse módulo identificado como CMC, né, Control Management, Control Management. Ele controla a carga da bateria, verifica a saúde dela, né, se ela está a vida útil, a temperatura, né, a disponibilidade dela ou não, para alimentar o sistema, né, de tração do veículo, né. Existem circuitos auxiliares aí, né, esse aqui é na parte do módulo aqui, nessa região cinza aqui, com esses módulos em vermelho, é o coração, vamos dizer assim, do sistema. Mas existe um processador central, ou às vezes mais de um, né, que é um gerenciador, né, desse sistema de bateria, um microcontrolador que não só tem que fazer toda essa leitura, né, desses controladores que estão gerenciando as baterias, mas também fazer a comunicação com o resto do sistema do veículo, fazer toda a leitura de sensores, em alguns casos, realmente não muito falado, mas também identificar realmente se aquelas células, né, aquela bateria ali é realmente a original do carro, se ela não foi mexida, né, e também um acesso, controle de acesso para diagnóstico, né, tudo controlado por esse Battery Management Controller. No próximo slide eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes aqui, só para vocês terem uma noção da quantidade de semicondutores, dispositivos distintos que vão só nesse sistema de Battery Management System, né? Aqui na parte central, você vê essas bolinhas verdes aqui, né? Entendam aqui como temos 4 conjuntos de células de baterias, né? O sistema aqui é um sistema multicanal, que eu estou dando exemplo aqui, né? De 8 conjuntos de células, né? Cada célula aí conectada individualmente aí ao seu controlador e ao seu gerenciamento, né? Veja que por volta desse controle temos em roxo aqui, esses IC1, 2, 3, que é justamente o chip que eu mostrei anterior, né, que faz o controle, vamos dizer assim, é o gerenciador da célula individualmente, né, do conjunto de células individualmente, que faz o balanceamento aí de carga, de tensão, de temperatura, né. O que mais nós temos em volta desse sistema? Alguns fabricantes hoje de BMS têm têm desenvolvido a conexão desses conjuntos de célula para dentro do veículo para fazer o gerenciamento através de conexão wireless, até em Bluetooth ou Wi-Fi, né? Parece ser super inovador fazer dessa maneira, mas é uma maneira de transformar esse BMS e as baterias o mais isolado do carro possível, né? Especialmente quando falamos de a montagem, né, das células de combustível, montagem da célula de bateria, e também para manutenção, né? Imagina a quantidade de fios e cabos, né, para fazer todo o gerenciamento da bateria, saindo do conjunto de células, né, que é um conjunto, inclusive, fechado, né, hermeticamente, né? Então, o uso de wireless connection é uma realidade hoje, né, e deve se transformar em um standard para o futuro. Paralelo a isso, associado aí, temos vários outros componentes, né, transceivers de CAN, microcontrolador, como eu falei para vocês, para
gerenciamento do sistema como um todo, também para habilitar funções de functional safety, memórias, né, para fazer armazenamento de data logging, e mission profile, relés substituídos aí por MOSFETs, fazendo high voltage power switching, sensores, né, uma caixa hermética aí com baterias, né, de alta energia, precisa aí ter sensores de pressão, caso exista algum vazamento de gás e uma pressão excessiva seja detectada dentro das células, sensores de gás para verificar se houve algum tipo de vazamento, e obviamente sensores de corrente também, né, dependendo do tipo de célula e topologia utilizada aí na configuração delas. E vai além, né, temos aí também, se o sistema for alimentado por um sistema de refrigeração, refrigerado a ar ou refrigerado por líquido, né, temos aí também controles que fazem o acionamento de motores, né, para fazer essa refrigeração, né. E por último, chips de segurança, né, como eu falei, os sistemas de veiculares hoje de carro são totalmente conectados, né, e o acesso indevido a ele deve ser prevenido, né, então os chips e controles de segurança para acesso é cada vez mais comum também em todos os sistemas do carro, inclusive no BMS, né. Em total aqui, só para vocês terem uma ideia, em termos de dólares, não está escrito aqui, mas esse Bill of Material aqui só de um BMS pode girar entre torno de 80 a 150 dólares, né, para a montadora. Indo além aqui, o próximo sistema, o onboard charger, né, mesmo conceito, vou mostrar para vocês aqui rapidamente os semicondutores que são utilizados aí para habilitar essa função. Um desafio que tem aí você vê aqui mais ou menos o diagrama de bloco de um OBC, né, um onboard charger, é atender aos diversos requisitos de mercado. Veja que na ponta esquerda aqui nós temos a entrada, né, onde se conecta a rede elétrica para se fazer a carga do veículo, né. Então, o mundo aí todo, né, existem diversos sistemas de energia, a rede, né, o grid, né, ele tem diversos tipos de tensões e diversos estándares, né, sendo colocados à disposição, 110 volts, 220, 230, 127 volts, 230 volts, 400 volts, alguns também permitem já a alimentação diretamente DC, né, não através de AC. Dois componentes principais aí são utilizados, dois grupos, não componentes, mas dois grupos funcionais dentro do OBC, né, que o primeiro é o PFC, o Power Factor Correction, que vai transformar essa tensão aí alternada aí numa tensão DC dentro do sistema, dependendo da alimentação, dependendo do requisito do fabricante, aí em torno de 400 volts, ou entre 690 até 900 volts, né. E na ponta depois um conversor LLC isolado, né, importante isso, né, que a conversão DC para não só eventualmente até reduzir a tensão de bateria, mas também fazer a isolação do sistema de alimentação do veículo, né, de carga, com o restante do veículo, inclusive a bateria. Então, esse sistema DC também isolado, tem uma série de requisitos aí também de eficiência, de tensão de bateria, né, porque dali se conecta a bateria, peso, custo, etc. e tal. Então, existem vários fatores que são utilizados aqui para se definir, né, esse componente super principal do veículo, né. Outro requisito que eu esqueci de mencionar aqui é que, eventualmente, o sistema de carga ele pode ser também bidirecional, né. Veículos que podem estar conectados aí a um Powerwall, por exemplo, da Tesla, né, em que não só o sistema de carga externo, né, na parede da garagem lá, né, está carregando o veículo, mas também o veículo fornecer energia de volta para a rede, de volta para o grid, né. Então, isso é feito através desse OBC, né, através do onboard charger, né. Então, isso também é outro requisito que precisa ser verificado. Olhando em detalhes aqui por bloco, que tipo de semicondutores são ofertados no mercado aí, eu vou utilizar como referência o portfólio da Infineon, né, temos aí os dois componentes principais que eu falei lá em cima, né, o PFC e o conversor DC-DC isolado, embaixo
o gate driver e uma isolação também para a parte digital. Gate driver, porque o PFC e o DC-DC, eles utilizam aí dispositivos discretos, né, como esse encapsulamento aí, TO 220, TO 247, ou então em módulos, né, também módulos onde tem esses dispositivos montados em conjunto numa caixa plástica. Pode ser tanto MOSFETs, que esse CoolMOS, né, a marca da Infineon para esses MOSFETs, CoolSiC, né, que seria essa marca comercial da Infineon aí para Silicon Carbide, né, MOSFET Silicon Carbide, ou então Trench Stop. Trench Stop, na verdade, são IGBTs, né, IGBTs também que são utilizados nesses dois sistemas, mas normalmente em DC-DC. Dependendo daí dos requisitos de confiabilidade, de eficiência e também de custo, né, os fabricantes aí de OBC ou Onboard Charger têm a disponibilidade dessas tecnologias disponíveis aí. Para fazer gate drive e isolação, também existe uma série de dispositivos no mercado aí para fazer o controle de gate, né, que aciona aí todos esses dispositivos, né, de uma maneira controlada, segura e eficiente, né, para tirar o melhor proveito do chaveamento desses MOSFETs ou IGBTs. Microcontrolador, estou usando aqui um exemplo, né, que é o Aurex da Infineon. São processadores já antigos no mercado, né, tem assim um uso muito amplo, extenso, não só aqui no onboard charger, mas vocês vão ver mais para frente aí que praticamente todos os sistemas de gerenciamento, drive, carga da bateria, diversos sistemas de controle do veículo utilizam esse processador. Na verdade, o que precisa são processadores robustos aí, confiáveis, né, e esse Aurex, ele tem de 2 a 4, até 6 cores, né, com diversas características, diversos acessórios externos para leitura de sensores, para controle de cargas, para cálculo digital, se for o caso, conversões analógicas digitais. Eu vou mostrar mais para frente a complexidade que pode chegar um processador desse aí, né? Para interface com o veículo, né? Um onboard charger aí conectado em CAN, pode-se utilizar, obviamente, uma interface CAN, ou então um conjunto integrado aí que ele junto, né, ele tem o power supply e as interfaces CANs, uma ou mais, né, toda integrada num chip só que faz o gerenciamento aí da alimentação da parte digital e também permite a comunicação na rede veicular de controle do veículo aí, né. Então, esses componentes aí, sim, e o OptiReg aqui é um exemplo, mas são fontes chaveadas ou lineares, chamadas de PMC, Power Management IC, que fazem alimentação controlada, né, dos circuitos digitais, né, especialmente processadores de 32 bits complexos como esse aí, tem várias tensões diferentes de alimentação que precisam ser controladas corretamente, né, então se utiliza esse chip externamente em conjunto com o microcontrolador, né. Então, basicamente, isso aí, o onboard charger. O que vai variar bastante aí de um fabricante para outro é a topologia do PFC e a topologia do DC-DC, né? Isso varia bastante, né? Cada fabricante tem a sua estratégia aí. Como eu falei, em termos de eficiência, termos de disponibilidade do que tem na rede, qual que é a bateria que ele vai utilizar, qual que é o custo, né? Tudo isso tem que ser considerado. Por último aqui, na parte de mobilidade elétrica, o inversor, né, como eu falei, é justamente o dispositivo, não vou falar o principal aí, mas um dos mais importantes aí, né, que vai transformar essa energia elétrica e vai direcionar elas para os motores e também fazer a regeneração, né, energia de volta para as baterias, no caso de um freio regenerativo. Aqui mais um diagrama de bloco, né? Aqui está bem simplificado, né? A parte de inversor elétrico, também aí a maneira com que ele é construído depende dos tipos de motores que são utilizados, né? Para tração elétrica, a quantidade de motores e a potência, né?
parte principal aí do inversor, né, sob o ponto de vista de semicondutores, que é a parte mais pesada aí, a que é mais demandada, é esse bloquinho que está enquadrado amarelo aí, né, que é o Power Module, né. É o módulo de potência, né, é onde aí, nesse diagrama está mostrado com uma ponte trifásica, né, que vai converter a tensão da bateria, né, em alimentação aí para os motores. Tudo em volta aí são acessórios, né, que são microcontrolador também, da mesma família Aurex, como mostrei, né, pode ter vários cores, ele faz o controle e fornece toda a segurança, né, para controle desses IGBTs, a sua alimentação também, esse verdinho Power Supply, né, uma alimentação correta, que também implementa aí, junto com o microcontrolador, uma característica importante para praticamente todo semicondutor que vai no sistema elétrico de um veículo hoje, que é Functional Safety. Se vocês tiverem a oportunidade de ler depois, talvez aqui eu falo até um pouquinho mais para frente, né, que permite operação segura, até mesmo durante um modo de falha do veículo, né, para não acontecer nenhuma tragédia, né? Imagine um sistema desse falhar, né, e o sistema perde o controle, né, do drive elétrico, né, isso pode causar, do inversor, né, isso pode causar acidentes sérios, né, então a eletrônica aí, ela tem que ser prevista para atender os recursos de functional safety, né, conforme existe a norma que é mais seguida, né, que é ISO 26262, né. Gate drivers, como eu falei também, sensores, que a gente vai falar bastante na parte de automação, direção autônoma, e sensores de posição e sensores de corrente, né? Então, vai bastante semicondutor aqui. Especificamente sobre o Power Module, eu coloquei um nome comercial aqui da Infineon pro módulo que faz, que permite esse chaveamento, né, do inversor, né. Esse módulo está aqui no centro da tela, né. Veja que são 3 módulos montados em conjunto, é um módulo só, né, mas é um módulo triplo. Se utiliza hoje uma demanda do mercado que existe hoje por conta de eficiência, né, na conversão, né, aí é onde tem a maior possibilidade de você ter perdas, né, de energia desperdiçadas, né, na conversão realmente para a energia para o motor, né. Então, a indústria de semicondutores hoje, ela tem trazido aí soluções baseadas em silicon carbide, né. Utilizamos aí esse nome comercial, CoolSiC, né, pode ser fornecido tanto quanto em módulo, quanto em bare dies, ou mesmo em chips discretos, que permitem aí maior eficiência através reduzindo o tamanho da bateria, reduzindo a necessidade de fazer um cooling, né, de refrigeração por conta de redução de perdas, né, durante o chaveamento, redução de componentes passivos em volta, né, como indutores, né, que pode ser de dimensões menores, porque toda a parte ferromagnética, quando se utilizam dispositivos tipo silicon carbide, ela é reduzida, e outras vantagens. A grande desvantagem que existe aqui, infelizmente, é o custo, né, o custo do silicon carbide hoje em torno de 2,5 vezes, 3 vezes o custo de uma solução similar em silício somente, né. Mas aí é o peso que se tem que dar, né, uma balança, né. As vantagens estão aí, né. Você aumenta a utilização de bateria de até 5 a 10%, isso é venda, né, assim, hoje o veículo elétrico é vendido pela sua autonomia, basicamente, também, né, lógico, também potência, etc e tal, mas um fator muito importante é a sua autonomia, a silicon carbide drives e silicon carbide permite aí uma utilização maior da bateria, um mileage, né, uma duração maior, né, de uso do carro, alta densidade de potência, então você pode reduzir o tamanho do sistema de drive elétrico, né, menos perdas de condução e switching, né, comparados com silicon carbide normal, então uma necessidade de refrigeração muito menor, né, e de uma maneira geral não há perda nenhuma, então em termos de confiabilidade, né, é realmente uma solução para o futuro, né. Outro grande pilar aqui, que é o megatrend que eu falei para vocês, né, é a parte de direção autônoma, né.
transformar aí um desejo, né, de transformar o passageiro o motorista num passageiro, né? Como que a gente faz isso? Só é possível viabilizar mesmo através, né, das soluções de microeletrônicas que são colocadas à disposição hoje dos sistemistas, né? Então, o que se requer, basicamente, mais importante, né, para que a direção autônoma ela seja realmente viável atualmente. A tecnologia confiável, né, de ponta, né, e vocês podem ver que de ano para ano mais recursos são adicionados aí em termos de tecnologia para direção autônoma, e tem que ser totalmente confiável, né, não só o semicondutor em si, o software que está rodando dentro desses semicondutores, a estrutura do veículo como um todo, né, e por aí vai, né. Então, a palavra-chave aqui, né, que está como dependability, né, confiança, é a palavra importante. Aqui traz, então, como desafio para fabricantes de semicondutores, fabricante de sistemas, fabricante de módulos, software, os requisitos que se estabeleceram hoje baseados na ISO 26262, né, Functional Safety, eles são fundamentais. Se dividimos em 3 grupos aí, né, de componentes do veículo, né, que trazem essa confiabilidade, a gente tem que olhar por 3 dimensões distintas. Primeiro, sensores, né, sensores diversos, eu vou mostrar em mais detalhes para vocês. Eles têm que estar não é um sensor que é opcional estar não funcionando, né, ou ter alguma deficiência, ele tem que estar sempre disponível, seja câmera, seja esse sensor LiDAR, como professora você, Mauro, baseado aí no SOLI, mas aqui é um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio. Aqui utilizando, mesmo princípio não, perdão, é o mesmo conceito, né, mas utilizando aqui laser, né, para detecção de objetos à distância, radar, né, o veículo já possui mais de um sensor de radar hoje, sensor de ultrassom que vocês conhecem para assistência de estacionamento, e microfones também, e além da câmera, né. A parte de tomada de decisão, interpretar toda essa fusão aí, né, que se fala de sensores, ela tem que estar, tem que ser tratada, gerenciada e interpretada com muito cuidado e de uma maneira muito rápida e confiável, né. Então, por isso que a gente vê uma explosão aí de diversos processadores sendo utilizados para fazer a leitura de sensores, fazer a interpretação das estratégias de movimento do veículo, fazer o controle, né, dos diversos componentes do veículo, que está aqui na direita, que seria o terceiro passo, né, que são os atuadores, né, os atuadores também têm que estar aí 100% do tempo disponíveis, né, seja para transmissão, para freio, para controle do motor, direção, estabilidade, né, do veículo, na sua direção, e iluminação externa. Associado a isso, temos também as memórias, comunicação segura e autenticação, e também toda a parte de alimentação de energia para esses diversos sistemas e distribuição. Então, eu diria assim que a solução eletrônica para tudo isso já existe, né? Mas que seja confiável, que seja 100% disponível, que seja segura, é o grande desafio, né? Indo rapidamente aqui, em termos de sensores, né? Como é que o veículo percebe o seu entorno hoje, né? Veja que podemos dividir em 4 tipos de sensores, né? Radar, sensores de ultrassom, a própria câmera e sensores a laser, né? Os acronismos aqui são vários, né? Se vocês procurarem os acronismos aí sobre a direção autônoma, né? ADAS, Advanced Driver System, Automated Systems, tem vários acrônimos aqui que vocês podem verificar, que é, por exemplo, CTA, né? Que é Cross Traffic Avoidance, que mais? FCW, né, Forward Collision Warning, são sensores de radar, né, que permite aí o veículo se entender na rua, né, saber onde é que ele está. A câmera é utilizada também
não somente para olhar o que se passa atrás, para prever também ações de segurança pelo que acontece atrás, com Rear Collision Prevention, mas também para a leitura das linhas, né, das faixas na estrada, para leitura de sinais, né, para detectar se o veículo está na faixa correta ou não, né. BSD para detecção de pontos cegos, né, blind spot detection, também se utiliza bastante radares também. Então, veja a quantidade de sensores que está aqui. Esses sensores, inclusive, se vocês olharem hoje também no telefone celular, a quantidade de sensores que estão hoje no celular, também já quase se aproxima o que a gente vê aqui num carro autônomo, né? É um dos motivos hoje que a gente vê uma demanda muito grande na indústria, que causa aí parte da demanda que existe hoje para semicondutores, né? A crise que a gente tem hoje, inclusive, afeta diretamente a demanda, a disponibilidade desses sensores também. Então, o veículo aí utiliza todos esses sensores, né, e vai utilizar seu poder de processamento e fazer a atuação como nós faríamos dirigindo, né? Então, a gente faz todo o sensoriamento, né, com nossa visão, basicamente, com a nossa audição. Usamos aí o cérebro, né, se estiver bem bem disponível, né, e não tiver aí sobre efeito de nada externo, eu não digo nosso álcool, né, mas sobre distrações também, e faz atuação, né, seja acelerar, pisar no freio, mudar de direção. Um carro autônomo é semelhante, né, então nós temos os sensores aí, verificando tudo que se passa ao redor do veículo, tentando prever tudo que está acontecendo à sua frente, processadores aí fazendo toda essa combinação de não só, obviamente, dos sensores, né, de toda a informação sensorial que ele tem, mas também fazendo o controle do powertrain, né, e também o controle dos sistemas de segurança, seja para a powertrain fazer o controle da transmissão, fazer o controle dos motores em si, e também para segurança, para acionar um freio, acionar um ABS, e para fazer o controle ativo de direção também, né? Então, tudo isso tem que ser visto para um veículo autônomo, né? Então, a quantidade de semicondutores que vai aqui é enorme, né? E não são semicondutores quaisquer, como eu falei, né? Porque todos têm que estar disponíveis, têm que ser seguros e têm que ser confiáveis, né? Rapidamente aqui, apenas comparando aí, se vocês tiverem a curiosidade de saber, né? Que esses sensores eles são cada vez mais requisitados em função do nível de automação que existe no veículo, né? Desde o nível 2, hoje, passando por um nível chamado 2 mais ou 3, ou chegando até 4 e 5, que seria o veículo totalmente autônomo. Esse nível aqui, né, de automação, chamado L2, L2+, 3, 4 e 5, segue uma norma SAE J3016, se não me engano, né, que define aí, né, por estándar, né, os diversos níveis de automação do veículo, né. Um veículo L2, por exemplo, que é o que a gente vê no mundo aí hoje, dos mais avançados atualmente, quase L2+, vê que já tem uma grande quantidade de sensores, com radares e câmeras, né. O próximo passo aí seria o L3, né? L3 aí você já tem praticamente o usuário sem tomar conta do veículo, né? O veículo realmente dirigindo totalmente, né? Não chegamos lá ainda é um passo muito grande, então existe aí o desenvolvimento desse nível 2+, né? Em que você tem assistência, por exemplo, acho que a gente sempre usa os veículos da Tesla, por exemplo, né, que permitem a troca de faixa automaticamente, frear, acelerar, né, de uma maneira mais autônoma, mas recomendado lá, obviamente, que existe a atuação do motorista 100% disponível ali também, né. Nível 4 e 5 é algo realmente para futuro, né, mas vejam aí a quantidade de sensores, né, que cada nível de automação do veículo, né, exigido, né, cada vez mais. Então, se preparem, né, em termos de eletrônica vai ter espaço para muita coisa ainda aqui. Se a gente tentar colocar isso em termos de dólares, só a questão de sensores, né, nível 2 hoje, em termos de sensores
com câmera, radar, LiDAR, a parte toda de controle de todas as informações junto através de microcontroladores e atuadores. A gente tem em torno aí de $180 só para o sistema AD ou ADAS, né? ADAS. Nível 2 Plus, veja como já pula, né, o custo, né, pela quantidade mais significativa aí de custo desses sensores, né, de uma maneira geral, em torno aí de $280 a $350. Nível 4 e 5 aqui é pura estimativa, passar de $1.000 aí só a questão de sensores, né, isso estimado aí para acontecer lá por 2030. Em termos de processador, eu vou falar um pouquinho mais dele aqui, para quem tem interesse em conhecer, o Aurix é praticamente uma referência hoje para sistema de direção autônoma, né? A Infineon fez parcerias aí com diversas empresas que fornecem os sistemas, como a NVIDIA, a Intel, a Baidu, oferecendo aí uma solução compatível com ISO 26262, né, de Functional Safety, é uma solução segura e conectada, né, à rede do veículo, conforme padrões aí estabelecidos, toda uma questão de segurança desenhada, né, em termos de fallback, em caso um processador de vídeo, de câmera, ou outro processador aí do sistema venha a falhar, né, e uma comunicação segura aí com as unidades de controles de atuadores, né, seja atuadores para o motor, para freio, direção, o que seja, né. Muito importante aqui, realmente, a questão de segurança, né, para que esse sistema funcione de uma maneira muito confiável, né. Aí está o cérebro do sistema, lendo sensores, controlando e atuando, né. Então, esses diversos tamanhos, né, processadores, eu vou mostrar um exemplo aqui que é o top hoje, né, que nós temos para esses microcontroladores, microprocessadores, é um Aurix aqui TC3, ele tem, chega a ter 6 processadores, né, de 32 bits, rodando aí a torno de 300 MHz, e os diversos periféricos aí, né. Não vou discorrer todos eles aqui, né, mas existe até, aqui um amarelinho ali em cima, né, SPUs, né, até 2 SPUs que fazem a interpretação de vídeo, né, interpretação de imagem, né, para que o sistema de controle do veículo utilize uma informação já digerida, né, por essa unidade para identificar, por exemplo, um pedestre, para identificar um sinal de trânsito, para identificar uma placa de sinalização, né? E toda a outra periferia, né, disponível aí, inclusive a possibilidade de utilizar um módulo central aí com um processador desse aqui como um hardware central de segurança do veículo, né? Caso você for fazer algum acesso aos sistemas, né, seja para diagnóstico, seja controle externo, por Wi-Fi ou por rede 5G, essa comunicação é feita por um hardware de segurança, né, que utiliza aí criptografia, né, que está aqui embaixo, HSM, né, que segue esse padrão Evita aí, que é um padrão mundial que está sendo definido para segurança de informações veiculares, né, e outros diversos dispositivos aí, né, perdão, periféricos, né, disponíveis nesses processadores. Bom, por fim aqui, né, já estou me estendendo um pouco demais. Aí, das nossas crenças aqui, né, o carro vai se transformar num veículo inteligente. Veja que tudo que eu falei aqui até agora simplesmente vai fazer o veículo rodar num sistema elétrico e de uma maneira autônoma, né? Mas não é isso que nós vemos dentro quando estamos no veículo, né? O que se espera dentro de um carro, né, que é o que também é importante, é que todos os recursos de conforto, os design do veículo também, ele siga, né, uma inovação de tendências, tudo mais, né? E isso é feito hoje em componentes que já são, em sistemas já são clássicos, né, do veículo, né? Como, por exemplo, memória de bancos, memória de sistema de entretenimento, aquecimento de bancos, algo que não tem no Brasil, mas muito importante no hemisfério norte, essa abertura automática aí, né, tipo
por proximidade, né? Você passa o pé debaixo do para-choque traseiro, a tampa abre, você aperta o botão, a tampa se fecha, com controle, com segurança. A iluminação a LED dentro e fora do veículo, ainda aumentando. Você vê que ainda esses segmentos, obviamente, eles continuam crescendo e demandando soluções de semicondutores modernas, né, e também confiáveis, né. E por último, uma tendência também aí, é a AFS, né, que é o sistema de iluminação dinâmico, né, em que a iluminação, ela segue aí a condição de direção que você estiver. Se você estiver numa estrada, poder iluminar mais longe automaticamente. Se você estiver fazendo uma curva, né, ele ilumina os pontos escuros da curva para o veículo, né, de uma maneira adaptativa, né. Adaptative Front Light System, né. Então, esses também são diferenciais e também continuam demandando aí bastante inovações também, apesar de que também esses sistemas já estarem disponíveis em veículos comuns também, né, não veículos a combustão, com motores a combustão interna, né. Por último, meu último slide aqui, né, um exemplo da infinidade de semicondutores, né, que a evolução deles tem trazido aí, né, que tem habilitado toda essa inovação que a gente vê para os veículos atualmente, né. Seja para sensores, como eu falei, sensores para radar, sensores magnéticos, câmera de pressão, a parte de controle, né, de conectividade, de potência, né, de diversos formatos, custos e recursos, né. Então, seja para fazer, então, sensores, seja para fazer armazenamento de dados, fazer cálculos, fazer gerenciamentos diversos, fazer toda a conectividade, seja wireless, seja wired, interna, externa, e também a parte de gerenciamento de potência, seja para a parte de drive, seja para a parte de alimentação dos diversos dispositivos internos, ou seja, simplesmente para fazer a alimentação dos semicondutores digitais, né? Então, tudo isso aí de uma maneira segura e para evitar acesso indevido externamente, né? E é isso. É isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Eu vou parar aqui para compartilhamento. O Marcelo, foi excelente. Parabéns aí pela excelente apresentação. Obrigado. Muito enriquecedora, não tinha dúvida alguma. Mas sempre surpreende. Tem muita coisa assim que a gente fica. Os olhos Fica até perdido um pouco, né? Não, os olhos brilham. Tem coisas que, poxa, eu fico. Mas é muito legal. E a gente vê aí a avenida de oportunidades, né? Só não agarra quem não quer. É verdade, é verdade. É o mundo, tanto o mundo de semicondutores quanto o mundo automotivo, especialmente nesses mega trends aí, demanda muita gente hoje, né? Existe uma falta de profissionais no mercado, né? Então, fabricantes de autopeças, fabricantes de semicondutores, fabricantes de outros componentes, sistemistas, assim, é uma demanda muito grande hoje no mundo todo. A crise de semicondutores que a gente vê hoje, ela é temporária, ela vai passar. Ela é difícil, né? Realmente impacta aí, né? Até no faturamento das empresas, né? Mas isso vai passar e assim o mundo da eletrônica, né? Sempre vai evoluir e mais agora ainda no mundo automotivo. Eu não sei se foi o Shimahara que me falaram que na verdade é o seguinte. Realmente eu não tinha pensado, porque eu trabalhei na IBM e, na verdade, na época, lá em Minas Gerais, e na época era um projeto que chegaram, numa época lá que a gente estava trabalhando no sistema, que era o SP2 do Deep Blue, chegaram 27 engenheiros de software da Índia. E ele falou uma coisa assim, eu acho que foi o Shimahara, ele falou, Mark, a Índia fez a lição de casa muito bem feita. Eles gastaram com coisa barata, que é software, porque aqui todo mundo acha que simulação, não sei o quê. Eles criaram essa cultura e hoje o que acontece? Eles, assim,
despontaram. Ou seja, a lição de casa que a gente podia ter feito, não. Então, aí hoje eles estão colhendo esses frutos, que eu acho que não vai demorar muito essa questão aí dos tigres asiáticos, de ter as principais faunas lá de semicondutor. Eu acho que, assim, o governo indiano tá, eu acho que tem que tomar cuidado, que ele também vai se assentar ali. Bom, eles não são... mas eu acho que, assim, estratégias governamentais, mas eles têm muito apoio técnico do pessoal da indústria, né? Então, eles escutam a indústria. É diferente, eu acho, no Brasil, né? O modus operandi nosso é totalmente diferente, né? Assim, sendo bem sincero, assim, como é que eu vou falar assim, a vocação do Brasil, ela não tem trazido, né, investimentos na área, né, de eletrônica ou na área de, especialmente semicondutores, que a gente vê realmente uma concentração grande, né, na Ásia, né. A vocação do Brasil são outras, né, mas tem espaço para tudo, né, tem espaço para repensar isso, né? Depende de governo? Depende. É difícil trazer investimento para o Brasil de uma demanda tão alta assim, em termos de tecnologia, né? Se não existe uma base montada, né? Então, mesmo tendo incentivo, por exemplo, a indústria de semicondutores hoje no Brasil tem um incentivo enorme aí para isenção de impostos e para você trazer uma fábrica de semicondutores para o Brasil, né? Mas quem vai trazer, né? Falta muita coisa realmente para poder ter uma fabricação sustentável de semicondutores no Brasil de larga escala, né? Então, mas acho que para a parte de desenvolvimento aí de eletrônica, não do componente em si, né, mas autopeças, sistemas, software, e existem empresas aqui que estão trabalhando aí, que têm, assim, a possibilidade de oferecer ofertas de trabalho muito interessante aí, né. Beleza. Eu acho que agora eu vou passar a palavra aí, Janaína. Você pode gerenciar aí as perguntas? Fica mais... Sim, professor. A gente já tem uma pergunta aqui do Elder, que ele pergunta a opinião do Marcelo quanto à reciclagem dos componentes eletrônicos. A opinião, né, vamos basar aqui no ponto de vista da empresa que eu trabalho, não tem como fazer, né, um componente sai da fábrica da Infineon 100% testado, com toda a confiabilidade, né, com toda a garantia de que aquele componente sai armazenado bonitinho, né, que aquele componente está 100% atendendo as especificações e com todo o nível de qualidade, né. Qualquer reciclagem de componente, ela pode ser utilizada apenas para questões de materiais, né. Então, existe muito material nobre dentro de componentes, né, como ouro, platina, né, cobre, né, pode ser reaproveitado a esse tipo de nível, né, a esse nível, né. Então, reaproveitar, reciclar apenas como material é possível sim, né. Os chineses fazem isso bastante, né, e tem empresas no Brasil também que fazem, tá, assim, reciclagem de peças de informática, por exemplo, né, é feito, porque aqui na nossa empresa, por exemplo, né, se eu preciso fazer algum descarte de um componente eletrônico, de um computador, um telefone, eu tenho que fazer ele de uma maneira ecologicamente correta, né? Então, existem empresas que fazem esse tipo de descarte. Palavra para o André Luiz. Boa noite, professor. Boa noite, Max, a todos. A minha pergunta é dentro do que já foi perguntado sobre reciclagem. Quando você trata o silicon carbide como a evolução hoje do chip, redução de material, redução de consumo, redução de tudo isso, você acredita que essa modernização ela caminha a que passo? A gente, há anos atrás, não tinha celular, a gente passou a ter celular, smartphone, o smartphone faz tudo isso, deixamos de TV aberta, passamos para ter streaming, começamos a ter carros híbridos, elétricos e assim por diante. E como é que é essa evolução dentro do sistema de semicondutores? Que a gente acaba comprando as ideias, entendeu? E nós, brasileiros, que dependemos muito do que vem de fora, hoje você vê o crescimento muito grande do mercado vietnamita, em detrimento do que a China já está digamos assim, numa leve queda em função disso, por investimentos, em cultura, tudo isso. Como é que você vê essa evolução
Dado que hoje é o top de linha, que é o silicon carbide, o que vem a substituir ele e como é que a indústria se prepara para isso? Na verdade, em termos de semicondutores, você pode colocar em três grandes tecnologias hoje, né? De silício, essencialmente, que já está há muitos anos no mercado, é a principal hoje, né? Silicon carbide e nitreto de galho, né? GaN, né? Se pensava que alguns anos atrás que silício seria substituído por silicon carbide, né? Essa era a ideia, né? Porque obviamente tem uma eficiência melhor, então permite aí a redução de componentes que estejam em volta no sistema, por exemplo, se for um sistema de chaveamento, né? A parte de ferromagnética em volta ela pode ser menor, os indutores, né? Então tem sérias vantagens, né? Mas o que a gente vê é que ela vem complementar simplesmente, né? Ela traz, ela atende demandas que hoje não conseguem ser atendidas 100% com silício normal. Normalmente é eficiência em chaveamento, né? Então o silicon carbide ele complementa, ele traz uma eficiência maior. Mas mesmo em silício, hoje ainda continua um desenvolvimento muito grande de novas tecnologias, tanto para fabricação quanto desenvolvimento em si da tecnologia de silício, né? Muita coisa ainda está se desenvolvendo para silício, e isso vai continuar ainda por muitos anos, né? E para GaN também, né? Para GaN ela tem um nicho em que ele atende, né? Que não se consegue mais eficientemente fazer, né? Chaveamento em alta frequência, que aí já é utilizado para sistemas de telecomunicação, por exemplo, né? Que se pode utilizar GaN, né? Mas silício, assim, a gente vai ver isso ainda disponível tanto para chaveamento de potência, como mostrei para vocês aqui, né, um GBT fazendo drive do motor elétrico, até realmente um microcontrolador aí, processador na faixa de 2 nano, né, que já se tem desenvolvimento até mesmo pelos fabricantes asiáticos lá, né. Silício, né, silício a gente vai ver ainda por muitos e muitos e muitos anos. Ótimo, então, professor, obrigado. Desculpa, mas já tem de 2 nanos? Eu achei que a Huawei estava fazendo de 3 nanos, porque a NVIDIA fez de, eu não sei se fez de 6 ou 5, mas já tem de 2? Já tem de 2, a gente deve ver isso já disponível para venda a partir do ano que vem, né? Por TSMC, se não me engano. Hã? Por TSMC, pela TSMC. Não sabia não. Ou então está bem avançado. Não só em microcontroladores, porque se já tem tecnologia suficiente para fazer de 2 nanos, imagine para GPU. Exato. O nano aí abaixo de 10 nano teve que ter uma revolução aí na fabricação do semicondutor. Teve que reinventar a tecnologia de fusão para fazer. Mas agora que já descobriram como fazer, já a gente vai ver mais rápido aparecendo 5, 3, 2 nanos, e aí vai. Eu não vi um ainda, né, mas já é possível, sim. Mas é outra maneira de fabricar o semicondutor, né? E acaba entrando para a área médica também, né, professor? Com essa miniaturização, você acaba utilizando ele para a área médica, que criou um novo mercado de uso de semicondutores também. A principal vantagem desses nós aí que chama, né? Abaixo de 10 nano aí, normalmente é o que se consome mais aí, a parte de GPUs, obviamente, né, para processadores de alta velocidade aí, e celulares também, né, celulares também. É impressionante a demanda do mundo que existe hoje para esses processadores, para processadores nessas dimensões aí, né. O fundamental é volume, né, é volume. A matéria-prima wafer, que é o wafer de silício, ele é caro, né? Então, quanto mais dispositivos a gente colocar num wafer só ali, mais barato é para o fabricante de semicondutor, né? Obrigado, professor Lupe. Agora o Rashid. Oi, professor, tudo bom? Tudo bem? Então, durante a apresentação eu vi algumas
algumas frases, tipo, microcontroladores ou a utilização de processadores, assim, de múltiplos processadores, né? O senhor acha que a utilização de FPGAs também está indo para um futuro aí na área automotiva? Olha, eu acho que o FPGA ele tem uma utilização muito mais ampla na área de telecom, né? Na parte automotiva, ela é muito sensível à disponibilidade do produto, né? Então, é, um microcontrolador, como esses que eu apresentei aqui, eles permitem uma diversidade de fabricantes grande, né? E diversidade de empresas que desenvolve soluções em cima do microcontrolador muito maior do que a FPGA, né? Outra também, a FPGA, ele tende a ser, né, comparativamente mais caro que um microcontrolador dedicado para uma aplicação XYZ, né? E a indústria automotiva ela é extremamente sensível a custo, né? Então, custo, disponibilidade de fabricantes e disponibilidade de recursos para desenvolvimento, isso leva à adoção de plataformas de microcontroladores e não de FPGA, né? Não tenho certeza quanto a requisitos automotivos, tá? Porque um semicondutor que vai numa aplicação automotiva, ele é qualificado desde a sua criação, pensado para se aplicar num veículo. Não é só por conta de temperatura, mas também por conta de radiação, emissão e suscetibilidade eletromagnética, confiabilidade e longevidade, né? Um microcontrolador que vai num carro aí, ele provavelmente ele tem que ser fornecido por 10, 15 anos, né? O FPGA já tem de uma demanda diferente aí, que é mais curta, né? Principalmente na parte de telecom, né? Que um servidor HP, por exemplo, aí que talvez use um FPGA, ele muda aí, sei lá, a cada 3, 4 anos aí você tem uma versão nova, né? Professor Mais uma. Max? Opa, tem mais uma pergunta do professor Jorge. Boa noite, Marcelo. Parabéns pela apresentação. Na verdade, Obrigado. minha pergunta serão acho que 2 ou 3. Tudo bem. O gancho do Rashid ali, eu estava pensando algumas coisas aqui, né? Bem, o semicondutor, a sua empresa, né, a empresa que você representa, desenvolve o semicondutor. Ok. Aí, um veículo, digamos assim, esses veículos com essa eletrônica embarcada, é um conjunto de semicondutores e outros componentes eletrônicos. Uhum. Mesmo tendo ciência que um componente eletrônico, como você colocou, a confiabilidade é alta, né? Uhum. Eu tenho que pensar como engenheiro automotivo em lifecycle cost, em custo de vida do veículo como um todo, e não só no seu condutor. Eu tenho que pensar em obsolescência, eu tenho que pensar que alguns veículos parecem um computador, e o computador, quando fica obsoleto ou coisa parecida, sobrecarregado, ele para de funcionar e é melhor jogar no lixo, porque além de ser muito cara a manutenção, os componentes às vezes não são, digamos assim, intercambiáveis de um para o outro, né? Não existe essa função. Tendo em vista como a empresa vai visar lucro, né? Vai mudar um ou outro forma de conexão, ou coisa parecida, ou espessura, o que for, exatamente para que se compre um veículo novo. Os veículos atuais já temos muitos componentes eletrônicos, e eles são baratos, isolados, mas eles estão num conjunto de um componente blindado, ou seja, você não consegue desmontar e só trocar aquele semicondutor. Você vai ter que trocar um conjunto deles. Então, a minha pergunta, né, nesse sentido é que vocês, junto com os seus parceiros, pode ser até uma pergunta infantil que eu vou te fazer, estão pensando na que a gente chama, o inglês fala I-maintenance e e-maintenance, né? A parte de manutenção, toda ela correlacionada com uma indústria, né, comunicada de certa forma e comandada e regulada eletronicamente, né? Ou não estão pensando nisso, porque isso aí é um outro segmento. Eu estou falando como engenheiro automotivo, como consumidor, eu vejo um grande problema aí, né?
Exatamente, como você mostrou aquela figura daquele veículo, que ele vê radar, ele vê sensor, ele vê isso, vê aquilo, tá. Aí é como o nosso computador, eu estou falando com você, cai a luz, cai não sei o que, pum, para tudo. É. Como é que é isso? Olha, na indústria automotiva, o que rege realmente o desenvolvimento de semicondutores para a indústria automotiva, além de ter as funcionalidades que o mercado vai solicitando, ele é diferente do resto do mundo que a gente vê aí, por exemplo, computadores, os celulares, porque ele tem justamente essa característica. Ele tem que ser confiável, ele não pode falhar. Não é falhar como num avião, né? Um avião a gente tem redundância. O veículo a gente não tem redundância, mas ele tem que ser confiável, tem que ser uma qualidade excelente, né? A gente fala hoje de defeito zero, há já muitos anos, né? E ele não é esperado que ele seja, que o pessoal chama de serviceable, né? Ele não pode ser feita a manutenção dele, né? Não, é muito difícil para o fabricante de uma autopeça que tem o semicondutor lá dentro permitir que ele seja manipulado a ponto de ser reparado e tudo mais. Então, normalmente se faz quando uma peça, né, através do diagnóstico, você vê que ela está com defeito, você pega ela e coloca uma nova. A longevidade tem que existir também. Nenhuma montadora, um fabricante, um sistemista vai especificar vai colocar no seu sistema um semicondutor que ele não vai ter pelo menos aí 10 anos de longevidade, de uso, né? Então, por isso que eles estão sempre atrás realmente das tecnologias novas. A gente está hoje falando com um sistemista, por exemplo, a Continental, de um produto que a gente ainda vai lançar daqui 2, 3 anos, eles já estão desenvolvendo em cima deles, né? Porque quando for lançado, eles têm aí uma longevidade aí de mais de 10 anos, né? Se a gente falar em caminhão, então, puxa, caminhão aí vai para 15, 20, 25 anos, né? A área industrial também é bem conservadora, né? A área industrial, ela utiliza semicondutores aí que foram fabricados há, sei lá, 15, 20, 25 anos atrás, né, desenvolvidos há muitos anos atrás, né? Então, é uma indústria muito conservadora nesse aspecto. A solução que a montadora dá hoje, especialmente veículos elétricos, né, é criar plataformas, né? Então, que ela possa desenvolver rapidamente entre 2 ou 3 fornecedores diferentes, né? E essas plataformas, elas, até certo ponto, elas poderem ser reconfiguradas através de uma programação over the air, por exemplo, né? Ou através da conexão de um sistema diagnóstico ali, fazer um download de um software novo, fazer atualização de software, né? Para o veículo de combustão hoje, não tem essa necessidade, né? O veículo sai daquele jeito da fábrica, é assim até o fim da vida dele, né? Mas no veículos elétricos, um belo exemplo é Tesla, né? O Tesla, ela, por mercado, ela oferece para os seus clientes, né, pacotes de software, seja para fazer upgrades, né, ou até mesmo para manutenção, né, que é feita através over the air, né, através da conexão celular. Às vezes o cliente nem sabe, né, que foi atualizado, ou então oferece um pacote para compra, né. Eu quero, por exemplo, um sistema autônomo nível L2+, lá, por exemplo. Você vai lá e compra um pacote mensal, ele descarrega um software do seu sistema. Então, o hardware ali, ele passa a ser mais standard, né? Pode ser fabricado até por mais de um fabricante, mas todo mundo sabe como aquele negócio funciona. Até certo nível, ele pode ser atualizado no seu firmware, no seu software, né? Mas essa atualização, digamos, as indústrias não estão preocupadas ainda, né, nesse treinamento do pós-venda. Não, isso não. Acho que isso vai vir mais presente quando tiver veículos elétricos mais disponíveis aí, né? Mas a gente está falando da Tesla, né? A Tesla não veio do mundo de fabricante de veículos tradicionais, né? Então, os outros fabricantes são muito conservadores, né? Eles estão pegando o veículo que eles têm, o conceito deles, e transformando ele em elétricos, tá? Então, o conceito de serviço, manutenção, né? E atualizações, é a mesma mentalidade deles ainda, né? Não é como a gente vê na Tesla, super inovadora, né? Inclusive, os veículos da Tesla, eles não caem tanto de preço no primeiro, segundo ano, porque normalmente eles são, em termos de recursos, eles são os melhores do que quando saíram da fábrica, né? Porque receberam atualizações, né? Isso não é interesse para a montadora tradicional, GM, Ford, aí, né? Quer que o veículo se consuma nos 3 primeiros anos aí de garantia e você compre outro, novinho, né?
É interessante o assunto, até para nós entendermos e preparando os alunos, quando eles vão ter aula com o Max, com o Evaldir no futuro, semestre que vem. E vai ser bem interessante. Eles vão ter bastante perguntas, acho, para o Max. Obrigado, Marcelo. Não, eu que agradeço pelas perguntas aí. Professor Max? Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Foi super interessante, né? E você viu que foram perguntas bem pertinentes assim, e se deixarmos aí, a gente vai um bom tempo. Ah, a gente fala bastante ainda aqui. O Rodrigo Rodrigo? Rodrigo Botelho? Oi, Max, estou aqui, trocando o Tudo botão do bem? microfone aqui, tudo bem? Esperando sua pergunta. Não, na verdade, é só parabenizar de novo, foi muito boa a apresentação, acompanhei desde o começo, consegui finalmente, quarta-feira tem sido um desafio aqui, mas é muito bom ver, assim, esse crescimento, até parabenizar não só o Marcelo pela apresentação, mas também esse movimento todo aí, tem sido transformador, no mínimo transformador. Realmente muito legal ver esse crescimento aí. Hoje ainda tive que acompanhar também a apresentação do Rota 2030, os resultados, enfim. É bom ver a indústria automotiva acelerando, tentando sair desse fundo que a gente está hoje, né? É muito bom. É. Excelente. Então vamos. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Acho que cravamos nas 8h30, porque aí não te consome muito, Marcelo. Eu sei que é Ah, cansativo. eu tô tranquilo aqui. Se tiver mais alguma pergunta aí, estou à disposição. Se Alguém tiver quer fazer algum... mais alguma pergunta? Deixa aberto. Não, então vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. E aí, por fim, a gente finalizar. Então, se puder abrir as câmeras para a gente tirar a foto. Jana, se puder fazer um favor. Bom, essa última edição foi um show, foi muito boa, muito legal. Depois eu vou te pedir aí, te incomodar sobre o Soli. Soli, tá bom. E depois eu e o Riech, a gente queria conversar com você. Se você tiver um tempinho depois dessa agora, que a gente sair, o pessoal sair, para a gente fazer uma perguntinha a você, ver uma coisinha que a gente estava querendo ver contigo. Ah, tá bom. Fico à disposição aqui. Tá. Beleza, todos abriram aí para tirar uma foto? Excelente. Aí. Ah, tá todo mundo aí. Deu certo já, professor. Beleza. Então tá, gente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu vou ficar na sala com o Lupe e com o Riech. Coisa rápida. Só pra gente...